Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 39. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Então vamos começar. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio. E depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós, o que quer dizer a parábola do joio? E Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Bom, aqui Jesus ele conta essa parábola do joio e do trigo para nos fazer refletir sobre várias coisas. Jesus, ele tem os seus seguidores. As pessoas que creem em Deus, elas são como o trigo, né? E é isso que Jesus planta nos nossos corações. Ele planta coisas boas e ele espera colher coisas boas. Só que o mundo também tem o maligno, também tem o mal. E o mal também trabalha, assim como o bem trabalha. Então, essa parábola nos faz refletir sobre o fato de que o maligno, né, o próprio diabo, ele coloca coisas, elementos na nossa vida, podem ser pessoas, podem ser situações, que são aqui colocadas como o joio, né? Que são como coisas ruins que são plantadas junto com as coisas boas. Só que aí vem a questão: por que que eles não retiraram o joio assim que foram avistados esses joios no meio do trigo? Porque ao arrancar o joio, o trigo bom também viria junto. Então, quando uma pessoa ruim ela está no meio das pessoas boas e ela é arrancada desse meio, ela pode levar com ela também pessoas boas junto para esse caminho ruim. Agora, depois que chegar o fim dos tempos aqui, como é colocado, ou seja, a hora da colheita, a hora que todos vão ser ceifados de uma única vez, eles podem ser separados muito mais facilmente do que quando estão crescendo. Então, por isso que o joio, ele só é retirado no final e queimado. Inclusive, esse é o destino, né, que Jesus coloca aqui nessa parábola, né, que as sementes boas, quem planta, né, quem semeia elas no campo, que é o próprio mundo onde a gente vive, são Jesus, as pessoas que trabalham para Jesus, enfim, aqueles que são trabalhadores de Cristo e que estão a serviço do reino de Deus e que estão no mundo para plantar coisas boas, para plantar boas novas. Agora, o terreno, que é o mundo, ele não tem apenas coisas boas, porque não é só o bem que trabalha, o mal também trabalha e trabalha muito ainda. Então, esse joio que é plantado ali, que é semeado no meio das coisas boas, quem planta são as pessoas ruins, e essas pessoas ruins, elas vão plantar coisas ruins no meio desse povo que está plantando sementes boas.
Então tudo fica muito misturado. É o que a gente pode ver hoje. A gente tem a presença do bem, mas também tem a presença do mal, e isso se mistura de uma forma que chega um momento que as coisas ficam até deturpadas e a gente não consegue compreender. Elas ficam muito confusas. Mas quando cresce e a gente consegue ver a diferença muito clara do mal e do bem, a gente consegue separar o joio do trigo. E quando a gente separa esse joio do trigo, a gente consegue queimar esse joio que não serve para nada, que apenas são coisas ruins, e aproveitar 100% desse trigo, sem arrancar ele junto com o joio, quando está na fase do crescimento, porque eles podem se confundir ali no meio, eles podem estar entrelaçados. Então, isso é muito interessante, porque Deus ele pensa nos mínimos detalhes. Por que de esperar o dia da colheita para ceifar o joio? Porque ceifar o mal do mundo antes do tempo poderia levar pessoas boas junto com tudo o que foi ceifado. Porque as coisas elas vão ficar confusas, elas vão ficar entrelaçadas. Mas quando chega o momento certo da colheita, as coisas elas ficam muito mais claras. O joio se separa muito mais fácil do trigo. E a gente consegue aproveitar muito mais desse trigo. A gente consegue uma colheita muito maior de trigo. E separar esse joio de uma forma que ele não se misture mais com esse trigo. E assim possa ser queimado. E isso tem muito a ver com o dia da volta de Cristo. Porque durante toda a sua vida, Jesus fez discípulos. Ele propagou a mensagem de Deus como sementes de trigo. Mas ao mesmo tempo, muitos seguidores ficaram a serviço do maligno, né? Como a gente falou das sementes semana passada, né? Onde cada lugar ela é plantada pode dar frutos diferentes. Na verdade, elas podem ou queimar ou serem sufocadas, enfim. São pessoas que elas até recebem a palavra de Deus, mas elas preferem escolher o mal todos os dias. E isso ela se entrelaça muito com as coisas boas também que são plantadas no coração dela. Só que quando chegar a hora da colheita, apenas o que é bom vai ser levado para os céus. O que é ruim vai ficar. E se a gente tiver muito mais coisas ruins do que coisas boas, a gente não vai ser levado. A gente vai permanecer e vai provavelmente queimar junto com esse joio, porque a gente tem muito mais coisas ruins do que boas. É claro que a gente nunca, né, vai ser 100% santo, até porque a gente é pecador. Mas a gente precisa todos os dias escolher que as coisas boas, né, que o trigo seja plantado no nosso coração, para que quando Jesus vier, a colheita de trigo seja muito maior do que a colheita de joio. E a gente consiga ser levado junto com Deus, com os anjos, porque na hora de ceifar, não tem mais como a gente confundir o bem com o mal. As coisas elas vão ficar muito mais claras e a gente pode entender as coisas de uma forma muito diferente do que a gente entende hoje. Então, com essa palavra, a gente precisa pensar que tem um tempo para que Deus ele faça a sua colheita. E esse tempo a gente precisa aproveitar para plantar o máximo de trigo, ou seja, o máximo de coisas boas possíveis nessa terra, inclusive no nosso coração, para que quando Jesus vier, a gente esteja lotado de trigo, lotado de coisas boas. E que o joio, ele seja muito, muito pequeno comparado à quantidade de trigo, comparado à quantidade de pessoas boas que vão ser salvas por Jesus e que ao serem ceifadas pelos anjos, elas possam alcançar os céus. Então, a nossa missão diante de toda essa parábola é que a gente precisa trabalhar a favor de Deus, trabalhar a favor do Filho do Homem, porque a gente precisa plantar nos nossos corações trigo e plantar nos corações das outras pessoas também esse trigo, para que quando o maligno vier plantar o joio no coração dessas pessoas, o trigo esteja muito maior do que o joio, para que essas pessoas consigam chegar ao reino de Deus de alguma forma. Então,
Essa parábola ela tem muitas vertentes para a gente conseguir prestar atenção, mas hoje eu quero que vocês consigam prestar atenção nisso, que é nossa missão, até a volta de Jesus, plantar no coração de várias e várias pessoas sementes de trigo, para que quando o maligno vier plantar o joio, ele não consiga detonar o coração dessa pessoa ao ponto de ela em si se tornar um joio, mas sim permanecer como trigo. Porque o trigo vai estar muito maior do que a quantidade de joio, ou seja, que a quantidade de coisas ruins que o maligno plantou no coração dessa pessoa. E até em toda a terra, no mundo inteiro. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir conquistar o coração de todo mundo, mas a gente precisa tentar. A gente precisa seguir em frente como servos de Deus, levando para o coração das pessoas coisas boas, levando a verdade de Cristo. E que essa verdade, ela vai libertar, que essa verdade vai nos fazer tornar trigos completos e cheios da vontade de Deus. Então, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Pode parecer um pouco confusa, mas eu acredito que vocês tenham entendido que o trigo são as coisas boas que Deus planta no nosso coração e o joio são as coisas ruins que o inimigo planta no nosso coração. E que a gente precisa trabalhar junto com Deus para colocar coisas boas no coração de outras pessoas e falar do amor de Deus e espalhar muitos trigos por aí, para que esses trigos sejam muito maiores que o joio. E que quando Jesus vier para nos buscar, vier buscar os seus trigos, a gente tenha muita, muita abundância de trigo e poucos joios. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para as nossas atividades. Como atividade, eu vou deixar para vocês sempre, linkado aqui nos cards e no link da descrição do vídeo, um vídeo como referência para que vocês possam ver como que foi essa parábola, como Jesus contou tudo isso, porque como eu sempre digo e repito, eu acredito que vocês conseguem prestar muito mais atenção quando tem imagens e de uma forma muito mais lúdica para vocês entenderem. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau!